Sejam muito bem-vindos a mais um estudo da lição, hoje da lição de terça-feira, que tem como tema estudo profundo da Bíblia. E aí eu te faço uma pergunta, será que você tem estudado de forma rasa a Bíblia ou de forma profunda? E aí hoje a gente vai saber algumas dicas para como que a gente faz esse estudo bem mais aprofundado, bem mais assertivo da palavra de Deus. Hoje a gente está aqui com o nosso convidado, Moisés, que é líder jovem. Seja bem-vindo. Voltei, Sara. Tamo aí. Voltou para mais um estudo e eu vou te fazer um convite. Por favor, não esquece de clicar para se inscrever no nosso canal. Nos segue também nas redes sociais, @adventistas_caxambi, para poder receber conteúdos, para a gente crescer junto aí, entendendo o que Deus tem para nós. Vamos lá? Existem algumas orientações, né, Moisés, que a lição traz, e essas orientações são bem importantes, assim. Eu acho que essa primeira é uma das fundamentais, né? Você pode falar um pouco pra gente sobre isso? A gente vai falar sobre 3, tá bom, pessoal? E a primeira, nada mais do que nada menos, é ore. Orar é uma parte essencial da palavra de Deus, de você compreender a palavra de Deus. A gente sabe que Deus deixou o Espírito Santo na terra para isso mesmo, para nos orientar, para nos ensinar sobre a palavra dele. Então, nada mais do que nada menos, a gente possa o quê? Aprender mais sobre a palavra de Deus orando, pedindo a Deus sabedoria sobre a sua palavra. Então, a oração é muito importante. Demais. E eu acho que quando a gente convida Cristo para poder estar com a gente, né, o Espírito Santo, a gente convida o próprio autor da Bíblia. Então ele nos ajuda muito a entender, porque às vezes a gente pode ter compreensões às vezes até erradas, né? Ellen White, ela deixa um verso aqui que diz assim, né, do livro Grande Conflito, página 499. Isso aí. A Bíblia nunca deve ser estudada sem oração. Somente o Espírito Santo pode nos fazer sentir a importância daquilo que é fácil de entender ou impedir aquilo que deturpamos verdades difíceis de compreender. Ou seja, existe esse perigo, né, da gente ler a Bíblia e entender do jeito que a gente, às vezes, quer, ou, enfim, de uma forma errada, e perpetuar isso, né, passar isso para frente. Então, a gente acaba criando fake news, porque a gente não teve ali a orientação do Espírito Santo com a gente. É o mesmo caminho, né, de como você tem tanta coisa para aprender num verso bíblico, numa passagem bíblica, e também do que você pode deturpar da Bíblia, né? Você não tendo um ensino, né? Você não conseguindo compreender a Bíblia como ela deveria ser compreendida. Sim, é um perigo. E a gente, como mensageiros de Cristo, né, a gente tem que se colocar nesse lugar de que a gente está aqui para poder falar para o mundo o que é Deus, o que a palavra dele diz. Às vezes a gente ouve muito isso, né? Às vezes a gente é a única Bíblia que alguém vai ler. Então, nossa vida é uma responsabilidade, o que a gente fala é uma responsabilidade muito grande. Então, a gente sempre tem que ter uma orientação muito boa do que a palavra de Deus está dizendo para a gente não passar coisas erradas e acabar vendendo uma imagem de um Deus errado, né? A gente está vendo aí várias criações de Jesus, né? Ultimamente, assim, até nas redes sociais, as pessoas criam personalidades para Jesus que não está na Bíblia. E aí, se essas pessoas tivessem pedido orientação de Deus para poder estudar a orientação do Espírito Santo, talvez essas pessoas tivessem entendimento do que realmente é Deus, do que realmente é o caráter dele, e nada disso estaria acontecendo, né? Muita gente se enganando, criando, enfim, versões assim de Cristo, porque não teve a orientação do Espírito Santo. É isso aí. É bem importante. Quando a gente convida o Espírito Santo para estar com a gente tira as outras distrações, né? E a Bíblia também fala que o inimigo foge. Mas foge mesmo. Por quê? Porque ele sabe o quanto isso aqui tem poder em nossas vidas. É isso. E aí a segunda orientação é leia e escreva. Pode-se dizer que é uma das principais coisas, porque quando você lê e só lê, às vezes você pode fazer uma leitura ali superficial e aí daqui a 10 minutos você esquece que você leu. Então, se você realmente lê e escreve, eu estou fazendo faculdade agora e eu faço isso muito com artigos da faculdade, né? Puxo seta e tal, faço anotação, às vezes uso marca-texto para poder grifar o que eu entendi, porque é uma leitura muito mais ativa e aí você aprende muito mais. Se você escreve o que você está pensando, você, além de aprender melhor, você ainda registra, né? Porque você pode simplesmente ter ali, caramba, aprendi isso aqui, que legal. E aí você, daqui a pouco, já não lembra mais que você aprendeu aquilo. Então, quando está registrado, isso fica muito mais fácil de ser lembrado depois. É isso aí, Sara. E quando você tem sua lição física, né, você vê aqui, né, que tem perguntas. E é muito bom que você pare esse tempo também, não só para você ler,
né? Ler a orientação bíblica, ler o que a lição está falando da passagem, né? Para você ter uma compreensão melhor, mas você escrever, né? As perguntas, as coisas que se fazem, entendeu? E usa esse papel aqui, gente, para você poder grifar mesmo, entendeu? Você usar o marca-texto, você marcar aquela coisa que você gostou, aquela passagem que depois você quer compartilhar com um amigo meu, entendeu? Eu falo muito isso, que minha noiva, a Bíblia dela é toda marcada, né? A Bíblia dela é toda marcada. Aí, às vezes, a pregação tá falando uma coisa e ela tá na Bíblia lá lendo, falou, oh, mas essa anotação aqui, ela vai lá, pega, lembra da pregação, lembra da passagem que foi dita. Então, isso é muito bom para o estudo da palavra. Então, se você quer se aprofundar, ler, escrever, marcar, é muito bom. É isso, e a Bíblia também dá essa orientação pra gente, né? Lá em Salmo 119, 15 e 16. Você pode ler pra gente? Vou ler sim. Salmo 119, 15 e 16. Meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. É isso, então tem muito a ver com uma leitura prazerosa realmente, porque a gente não lê só por ler, né? É tipo, quero cumprir tabela, quero ler esse verso aqui, foi, ufa. Não, não é isso. Deus, ele sente que é quando a gente... Deus, ele sabe, ele conhece o nosso coração e ele sabe quando a gente realmente tem prazer no estudo. E eu acho que o que ele quer convidar a gente para fazer é justamente isso. É ler de forma que a gente se sinta prazer naquilo e se sinta inspirado a escrever, a fazer anotação, sabe? Realmente participar daquela leitura para poder entender realmente, sem, enfim, tentar burlar esse entendimento, né? Junto com o Espírito Santo. É interessante que, com isso, você abre o terceiro ensinamento. Você linka aí com a questão do compartilhar. Compartilhar o que você está aprendendo durante a semana com o estudo da lição da Escola Sabatina. Compartilhar aquele texto ou até, né, fazer uma reflexão junto às outras pessoas, né, sobre aquela passagem. Então, você escrevendo, você grifando, você marcando, você vai conseguir aí o terceiro ensinamento sobre o estudo aprofundado da Bíblia, que é o compartilhar com outras pessoas. E é um ganho duplo, né? Porque quando você compartilha, além de você aprender melhor, né? Porque geralmente quando a gente explica para alguém, por exemplo, uma matéria, né, que a gente está aprendendo, a gente aprende mais e a outra pessoa também fica sabendo. Então você vira um mensageiro, né? Essa pessoa também vai conhecer sobre a Bíblia através do que você aprendeu. Então o compartilhar também é uma super dica que a gente também precisa se dedicar para seguir. É isso aí, irmãos. A gente sempre fala que estudar a palavra de Deus é uma revelação, né? Mas não é aquela revelação de vou saber os números da Mega Sena, ou vai revelar quem é o seu novo namorado, ou vai ser o seu namorada. Não, mas como até eu tive na pregação ontem aqui, o rapaz falando, né, que a revelação, né, estudar a palavra, eles falam que a religião não mostra muito, né? O que é a revelação? Não, a sua igreja não tem revelação. Não, minha igreja tem revelação sim. Aquela revelação quando eu acordo cedo de manhã, eu tenho prioridade na palavra de Deus e abro a palavra de Deus pedindo oração ao Espírito Santo para que me revele o que Deus quer em nossas vidas. Revelação é isso, é aprofundar o estudo da palavra de Deus na sua vida. Às vezes, revelação não é o que a gente tem que ouvir ou quer ouvir, mas do que a gente precisa ouvir. É isso. E Ellen White, aqui no livro Caminho a Cristo, página 72, diz assim: quando o povo de Deus está crescendo na graça, estará constantemente obtendo uma compreensão mais clara de sua palavra. Eles discernirão nova luz e beleza em suas verdades sagradas. Isso tem sido verdades na história da igreja em todas as épocas e assim continuará até o fim. Ou seja, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente realmente cresce em Cristo. Né? A gente geralmente, quando a gente entra na igreja, a gente entra ali sem saber muita coisa, mas quando a gente se dedica no estudo da Bíblia, Ellen White fala que a gente pode crescer junto na graça e que esse estudo é prazeroso, que tem verdades aqui, que é algo bonito realmente de se entender, é uma beleza que existe na palavra de Deus, que essa oportunidade está disposta para a gente pode realmente abraçar isso. E é uma oportunidade que a gente não pode perder, gente. É muito importante ter esse relacionamento com Cristo, porque a gente só ganha, né? A gente já falou disso aqui algumas vezes. Deus, ele está sempre muito misericordioso com a gente e com essas orientações todas, a gente consegue aproveitar o máximo do que a gente pode aproveitar
desse livro incrível que é a Bíblia. É isso aí. Você quer um conselho melhor, ouvinte? Então, ó, Caminho a Cristo, coloca aí. Pode aí botar nos comentários tudo certinho, que eu te passo o link da onde tem esse livro. Caminho a Cristo é um baita livro. Um livro fininho que você quer começar a ler, é um ótimo começo de leitura aí, o livro Caminho a Cristo, de Ellen White. Amém. Vamos fazer uma oração para pedir o Espírito sim. Santo com a gente? Pode fazer oração para a gente? Vamos lá. Oremos. Santíssimo Deus, eterno Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, abrindo a sua palavra, tendo um entendimento melhor sobre nos aprofundar no estudo da sua palavra, Senhor. Esteja com essa igreja aqui representada, esteja com a pessoa que está ouvindo essa mensagem agora, que está orando junto conosco. Que o Senhor possa abençoar e que o Espírito Santo possa estar nos dando entendimentos e aprofundamento da sua palavra, Pai. Esteja conosco hoje e sempre. É tudo o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada por você ter ficado até o final. Não esquece de se inscrever, ligar o sininho, seguir a gente também nas redes sociais, @adventistas_caxambi. E também esteja com a gente aí amanhã, porque vai entrar um novo episódio da gente estudando a lição. Vamos construir juntos uma comunhão com o nosso Pai, com o Espírito Santo. Amém? Até mais. Até.